Voltamos novamente, eu tive que desconectar e conectar novamente, porque eu acho que deu um problema lá com a conexão da professora Clis, e comigo também deu um problemazinho aqui. Mas a galera já está entrando aqui. Ela já está entrando novamente aí para a gente continuar essa live aí. Deu um problema aí. Então, ô, professor, acabou, acho que a sua conexão caiu, a minha também caiu. Aí eu Ficou tudo travado aqui. Ficou tudo travado aqui também, então eu decidi reiniciar novamente. Então, o Rick, ele fez uma pergunta lá, né? Ele perguntou que como fazer para convencer uma mulher a treinar defesa pessoal, né? Pode responder aí a pergunta dele. Então, vamos lá. Como eu estava falando, a gente sempre utiliza o exemplo do plano de saúde. A gente paga aquela coisinha lá, às vezes nem usa, mas é melhor você ter e estar preparado do que não ter. Então, quando a gente treina alguma coisa, é sempre bom ter aquele conhecimento, torcendo para nunca precisar usar, mas que quando precisar usar, você vai ter os instrumentos. Vou até utilizar uma historinha que aconteceu comigo, um pouco antes de eu começar a treinar. O que aconteceu? A coisa mais idiota que podia acontecer, mas às vezes a gente faz isso, que eu recebi uma ligação do meu pai, eu estava saindo de um estabelecimento, ao invés de, o pensamento que eu tenho hoje, ao invés de ter retornado, atendido o telefone, falado, pai, eu estou assim, depois eu retorno, não, eu saí e atendi o telefone. É uma coisa besta, mas muita gente faz isso, porque não tem aquele pensamento de defesa pessoal, de você ter aquele cuidado. Então, o que aconteceu? O óbvio, foi assaltado, eu levei um tapa, pegaram meu telefone e saíram correndo. Um pouco tempo depois, já tinha um certo tempo de treino, aconteceu a situação parecida. Eu estava voltando para casa, só que eu comecei a perceber que estavam me observando, que estavam seguindo. Então, comecei a traçar estratégias e planos para o que acontecesse se eu fizesse isso, aquilo. Então, essa história eu sempre conto para justamente ter esse exemplo de é importante a gente saber defesa pessoal para evitar, para prevenir. Então, ter sempre essas situações que a gente começa a observar. Quando a gente não tem essa chavezinha, a probabilidade de acontecer é muito alta. Então, quanto mais a gente treina, mais a gente tem essa percepção e a probabilidade de acontecer alguma coisa é menor. Então, você consegue observar os sinais, você vê o tom de voz, a postura. Então, tudo isso a gente treina, observa e consegue prevenir ou então, pelo menos, ter a ação e não só a reação. Perfeito, é isso aí. Concordo completamente com o que você disse. Através do treinamento é que a gente vai desenvolvendo habilidades, né? E desenvolvendo habilidades e sentimentos, né? E a melhor, assim, qual o melhor sistema de defesa pessoal? A melhor arte marcial? Né? Qual é o princípio básico de tudo? Prevenção. Tudo começa pela prevenção. Se em algum momento falhar a prevenção, aí sim vem a outras variáveis. Beleza. Professora, aí caiu, né? A gente voltou novamente. A galera aí, desculpa aí, foi força maior aí, acabou derrubando a professora Cris e me derrubou também, mas a gente é duro na queda, a gente cai, mas levanta. Segue o baile, segue o baile. Volta novamente, somos cravistas, né? Estamos aqui firme e forte. Então, agradeço aí a galera que está voltando, comparecendo mais uma vez aí. Mais uma vez, boa noite para aqueles que eu já dei e reforço para aqueles que eu não dei. E vão apertando aí o coraçãozinho, vão chamando a galera aí para esse vídeo ter visibilidade. Professora, beleza, a defesa pessoal, muitas mulheres às vezes acabam não querendo entrar na defesa pessoal porque acha que vai se machucar, acha que é difícil, acha que, né, sempre vai achar alguma coisa. Mas sempre tem aquela coisa básica, né? Então, quais são os princípios básicos para a defesa pessoal feminina, para a defesa pessoal, em especial para a defesa pessoal feminina? Quais são os princípios básicos? Essa parte de se machucar é até curiosa, porque a gente tinha um aluno que ele se machucava mais jogando bola do que no treino. Sim, conheço vários. Pelo menos agora, algumas vezes no semestre, professor, eu estava jogando bola, eu quebrei meu dedo. Professor, então
em todo lugar, qualquer modalidade, qualquer esporte, qualquer coisa que você treine, existe sempre a possibilidade de você se machucar, ficar com roxo. Eu pegando as meninas, por exemplo, as meninas que praticam polidense, todas elas têm a perna toda roxa. Então, em toda modalidade sempre vai ter essa possibilidade. Então, mas respondendo sua pergunta, a defesa pessoal ela sempre tem que ter aquele item principal, que é a simplicidade. Quanto mais simples, mais prático, melhor, porque não tem como a gente fazer tipo especial lá, salta a bola x quadrado. Não, tem que ter simplicidade, tem que ser objetivo, tem que ter objetividade, versatilidade e também a efetividade. Então, quando a gente consegue fazer um movimento, uma técnica, vou utilizar essa palavra, que tenha todos esses itens, porque tem muitos alunos, por exemplo, que eles não conseguem fazer um movimento muito complexo no treino. Então, quando é no momento quando tá adrenalina mil, todos aqueles pensamentos, o que eu vou fazer, quanto mais simples, mais prático, objetivo e que consiga resolver a situação, melhor. Então, essas características é que tornam a defesa pessoal, vamos utilizar o Krav Maga, como uma modalidade boa para a gente se praticar. Então, temos movimentos que são simples, são assertivos, que fazem o agressor sentir dor e que fazem também o machucar, às vezes nas aulas, quando os alunos começam a treinar, eu fico, ai meu Deus, eu vou fazer isso. Aí no final da primeira aula, às vezes até na aula experimental, eu pegar as meninas, que eu tenho muitas alunas, que elas já começam, e se eu fizesse isso? Como se fosse aquela sementinha da maldade. Então, a gente consegue ter essa ideia de ser objetivo, ser efetivo e ter essa simplicidade. Então, a defesa pessoal ela precisa disso, a simplicidade. Quanto mais simples, melhor. Perfeito. Ou seja, não precisa aquele anos e anos e anos de técnica para a técnica sair perfeita. Você não precisa daquele murro perfeito, né? É o simples, é o básico, é aquilo que funciona, porque a gente tem que ensinar, né? Colocar na cabeça do aluno, em especial a aluna, que ela não vai ter tempo para poder ter anos e anos de perfeição. Ela tem que aprender ali e é só ela desenvolver através do treinamento diário aquilo ali que com certeza absoluta ela vai minimizar a agressão ou até mesmo totalmente cessar a agressão. Perfeito, perfeito, perfeito. Outra coisa também, professora, quando a gente fala assim, ó, a gente já falou dos princípios básicos, não é isso? E quais os tipos, assim, pelo que a senhora vem estudado, pelo que a gente conversou anteriormente a essa live, as pessoas têm características, né? Cada pessoa é um mundo, cada pessoa é uma característica. A partir do momento que eu me proponho a morar, a ficar, a manter um relacionamento com a mulher, ou a mulher também com outra pessoa, então são dois mundos, né? Às vezes até com criação diferente, religiões diferentes, às vezes até pensamentos diferentes, vão se unir para formar um mundo, né? E depois da convivência, como minha mãe sempre fala, que a gente só começa a conhecer outra pessoa depois que come 1 quilo de sal juntos. E aí é que vem a outra característica, se realmente essa pessoa é realmente aquela pessoa do início do relacionamento, do início do namoro, ou se essa pessoa aos poucos vai tirando uma máscara e mostrando uma personalidade que com certeza não vai nos agradar, né? Então você sabe informar assim, quais são os tipos de marido, namorado, companheiro, qual a característica mais marcante dessa galera que são, né, bastante agressivos com mulheres dentro de relacionamento? Sempre falam que a gente tem que observar como que um homem, quando a gente fala a parte de relacionamentos, como o homem trata a sua mãe. Porque, pô, se a pessoa trata a mãe de determinado jeito, como é que ele não vai tratar a namorada, a esposa? Então, às vezes, até quando a gente está naquele momento de se conhecer, existem características, existem alguns sinais que você observa e a pessoa começa a apresentar. Por exemplo, você saiu, foi ali num barzinho, uma pizzaria, tomar um sorvete, e de repente uma outra pessoa faz alguma coisa que desagrada, a pessoa já estufa o peito, já quer começar a brigar, já quer começar a discutir, já quer entrar em conflito, aí já fica, poxa, uma coisa tão simples, cara agressivo, muito violento,
opa, começar a prestar atenção. Então já dá aqueles sinais de alerta, do você sai, alguma situação, a pessoa já quer brigar, já quer discutir, já perde a cabeça. Porque a gente sabe que, principalmente para quem treina, tem coisas que numa conversa você já consegue resolver. Então, quando a pessoa já é muito explosiva, opa, já tem um problema aí. Percebe que a pessoa tem algum tipo de vício, gosta muito de beber, até o ponto de que você perder a noção de o que está fazendo, onde é que está. Esse, em relação a vícios, mais agressividade, a gente já sabe que é uma coisa que não vai dar muito certo. Porque se a pessoa ela já perde a noção da realidade e já é uma pessoa agressiva, se você dá um espirro, a pessoa já vai querer se tornar uma outra pessoa. Então a gente tem que ter esses cuidados. Homem muito ciumento, é óbvio que a gente sabe que vai acontecer alguma coisa. Porque quando a pessoa ela é muito ciumenta, ela não vê o parceiro, falando isso já pelos dois polos, tanto o homem quanto a mulher, ela não vê mais o parceiro como parceiro, vê o parceiro como objeto. Então, é meu, ninguém toca. Não pode ser assim. Então, ciúmes nunca é bom. A gente é impossível, é uma coisa. Nem que seja aquele ciúminho, mas demais já não funciona nenhum tipo de relacionamento, tanto homem quanto mulher. Muito ciúme, a gente sabe que dá problema. A gente vê vários casos que o homem matou a mulher porque estava com ciúmes, que ela falava com uma outra pessoa. Então sempre tem isso. E o principal de todos é a pessoa muito controladora. Porque se ela controla a sua vida, principalmente naquele momento de namoro, no casamento a gente já sabe que vai ser uma coisa muito pior. Ela vai ser controladora. Mesmo se a pessoa é casada, ninguém é dono de ninguém. Todos nós somos livres para ir e vir, fazer o que precisamos. Então, quando já tem aquele controle demais, já é uma coisa que tem que ser cortada. Mas principalmente ciúmes, pessoa muito violenta, já tem que cortar porque sabe que vai ser um relacionamento que, do pior dos fins, vai virar estatística ou notícia na televisão. Assim, inclusive eu já até vi, né? Se você não for minha, você não vai ser mais de ninguém. Você vai ter que morrer e ficar comigo o resto da vida. Se eu morrer, você morre também, gente. Isso é loucura, isso é doença. Você não vai encontrar ninguém melhor do que eu. Meu Deus do céu, isso aí já é um grande sinal que a pessoa tem que estar, né, atenta, principalmente a mulher, ela tem que estar atenta quando ela começa a detectar esses sinais, né, que são vários sinais que vai formar um todo, e ela já tem que começar a se movimentar para que isso aí não vire um inferno e desencadeie agressões das mais diversas possíveis. Enfim, é complicado. Muito obrigado aí pela consideração. Agora, professora, e aí? O que fazer se for vítima de agressões? O que a mulher fazer se ela for vítima de agressões? Ela não treina Krav Maga, ela não treina nada e ela está sendo vítima, ou ela vítima de agressões constantemente? O que ela faz? Onde ela procura ajuda? Quem ela vai procurar ajuda? Ela precisa, principalmente, procurar ajuda especializada. Como a gente comentou antes de ser cortados, tem delegacias especializadas para isso. Porque normalmente a mulher com vergonha, o que ela faz? Ela primeiro vai passar por todo aquele processo, não vai acontecer nada e tal. Aconteceu a primeira vez, vai acontecer a segunda, vai acontecer a terceira. Na primeira vez, já tem que procurar o serviço especializado, tem que procurar a delegacia, tem que relatar. Se possível, gravar, filmar, ter documentações, para não ser aquela coisa assim, ela só está falando. Porque às vezes tem pessoas que, para apaziguar, falam isso, deixa passar, mas tem que procurar o serviço especializado. Tem que procurar apoios também. Vai ali com a família, com a mãe, o pai, procurar abrigo, não ficar, se morar juntos, não ficar no mesmo ambiente, porque pode acontecer situações mais graves. Então, tem que procurar ajuda, não pode ficar ali se escondendo, tendo vergonha. A vergonha deveria ser da outra pessoa. Normalmente a vítima não faz nada de errado. E mesmo se fizer, não tem que chegar a um extremo de ter uma agressão psicológica, física. Não deu certo, separa, cada um para o seu lado, e vida que segue. Mas, se acontecer esses casos,
um dos primeiros passos é procurar ajuda, procurar delegacia, procurar apoio, família e afins. Com certeza. E assim, uma coisa bem interessante, professor, é que com essa pandemia aí aumentou consideravelmente. Eu sou operador da área de segurança pública, a gente tem notado esse parâmetro, esse termômetro aí que está aumentando cada dia que passa o índice de agressões dentro, né, as violências domésticas, em especial as violências domésticas contra a mulher. Está assustador. Todos os dias as delegacias não estão dando conta da quantidade de queixas, da quantidade de denúncias anônimas. Tá assim, porque as pessoas já vivem num mundo tão corrido que praticamente só se vêem à noite quando se vêem. E aí, devido à pandemia, tiveram que ficar dentro do mesmo espaço, delimitado, por algum ou vários dias. E isso aí desencadeou, gente, muita agressão. Então, se não está dando certo, né, professora? Procura, conversa. Não deu certo? Separa. Porque se insistir, com certeza absoluta, vai dar problema. E outra coisa, assim, um dado assim, bem a gente até conversou, né, quando eu conversei contigo anteriormente, geralmente, principalmente os casos de homicídio ocorrem quando o relacionamento, a mulher acaba o relacionamento, né, o cara é ciumento, o cara não quer acabar, aí ele pega, dá uma de bonzinho, ele, não, tudo bem, beleza, então a gente precisa parar para conversar. Aí geralmente a mulher pega, aceita ele dentro de casa de novo, ele leva ela para o lugar que ele quer. E aí é que acontece a coisa que poderia ser evitada, né? O homicídio, ou então uma agressão física da qual pode deixar sequelas. Então, se acabou, não confie mais na outra pessoa. Acabou a confiança, acabou o respeito, acabou a confiança, acabou, já era. Então, se por acaso tiver de se ver ou necessitar de se ver pessoalmente, leva a mãe, leva o pai, leva a amiga, vai para um shopping, não entra no carro, não vai no local onde o outro quer te levar, não recebe em casa. Pô, eu conheço uma pessoa que ela encerrou o relacionamento, ela estava sendo vítima de agressões físicas, psicológicas e tal. Resultado, o cara ligou para ela chorando, dizendo que tinha entrado na igreja, né, já tinha 3 meses de separados, que ele estava arrependido, era quase 11h30, meia-noite. Ela pegou, foi e abriu a porta para o cara entrar. O cara disse, não, eu não tenho nem onde dormir hoje, tal. Resultado, ela não acordou, porque ele matou ela. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito. E tá aí, a imprensa tá aí. A todo momento a gente está vendo isso aí. Então, nós que somos pais, que temos filhas, mulheres, né? As mães, nossas alunas, a gente sempre tem que estar tocando nesse aspecto aí, para a gente cessar, para a gente parar isso, que já está na hora de parar. A gente não vai evoluir como sociedade, como pessoa, se continuar persistir essas cenas, essa coisa do nosso cotidiano, né? Agora vamos falar uma coisa que voltada especificamente para a área de defesa pessoal. Beleza, a mulher começa a treinar. A gente falou que o Krav Maga tem que ser de maneira simples, objetiva, efetiva, né? Eu vou dar um soco, vou estar boxeando com ele, eu vou estar dando aquele chute que eu vou chutar lá o plexo solar dele e meu pé vai ultrapassar o corpo dele. Não, nada disso. Mas existe algumas coisas, né, que a gente não precisa fazer tanto, porque tem muita gente, eu vejo na internet, muita gente causando mistério com defesa pessoal, né? Não treine comigo porque eu desenvolvi um método, não treine comigo porque... Gente, é mais simples do que você imagina, do que vocês imaginam. Sim. Então, vamos lá, professora, você chegou a menina para treinar contigo e tal, e você vai ter que alinhar ela, vai ter que colocar ela ali naquele nível, vai ter que desenvolver uma agressividade moderada nela e tal, e você vai começar a mostrar, a mapear e a indicar ela aonde ou quais são os alvos que deverão serem atingidos, caso alguém, né, caso alguém vá agredi-la, seja alguém na rua, seja alguém dentro de casa, marido, namorado, seja lá o que for. Então, quais são esses alvos a serem atingidos na defesa pessoal, em especial na defesa pessoal feminina? Porque muitas vezes a mulher fala, mas eu não vou ter condição de lutar com um cara boxe, eu não vou ter condição de lutar Muay Thai com ele, e agora? Perdi. Não perdeu, porque a professora Cris vai falar, e agora? Fala aí, professora. Vamos lá. Sempre que eu não tinha essa pergunta, eu sempre falava de uma forma brincando, né? Dedo no olho, chute no genital. Mas essa é a ideia. Temos que falar um termo mais técnico. Mas assim, a gente, em primeiro lugar, é uma coisa que a gente sempre tem que ressaltar,
é que cada ser humano é diferente, tem níveis de resistências diferentes. Alguns aguentam mais, outros aguentam menos. Então, sempre tem que ter esse cuidado. Mas algumas partes do nosso corpo não tem nenhum tipo de proteção. É só ou membrana ou então algum tipo de cartilagem. Não é tão resistente quanto o osso. Então, primeiro, olhos, não tem como proteger. É uma membrana, não tem músculo, não tem osso, não tem nada. É um ponto muito bom. Nariz, as vias aéreas, porque qualquer galera que tem rinite, sinusite, vai saber principalmente o quanto que é incômodo. Então, qualquer pancada nessa região vai incomodar, dependendo da força. A pessoa não vai conseguir respirar e também não vai conseguir enxergar. Garganta, traqueia, como eu falei, é cartilagem, não tem osso, machuca, incomoda. Genital, eu até contar uma historinha de uma aluna, se ela estiver assistindo, ela vai se entregar, que eu tinha passado as técnicas de pontos, né, específicos, ela foi treinar com o namorado dela, só que ela não soube medir um pouco da dor, da força, na verdade, e ela acabou soltando um pouco o joelho. Então ela fez uma joelhada muito forte. Ela falou que o namorado dela deu um grito de dor, ele se abaixou, chorou, ficou uns 2 dias urinando sangue e não foi para machucar, foi porque ela não conseguiu controlar a perna, então aconteceu essa situação. Então, só para especificar que, Dói. dependendo da força da situação, pode machucar, pode lesionar, tá bom? Uhum. E um ponto também que eu gosto muito de falar nas aulas é o joelho. Dependendo do tamanho da pessoa, o joelho ele sempre vai ser uma articulação muito frágil, tá bom? Então é um ponto bacana também. Mas para joelho tem que ter um certo grau de treino. Mas esses pontos onde tem partes moles, ou é só membrana, não tem osso, não tem nada, é ok. Mas vale ressaltar que cada pessoa vai ter uma resistência à dor diferente. Então, tem situações e situações. A gente tem que ter essa avaliação. Tem Mas que o ter mais essa avaliação importante... e tem que ter o leque, né? Tem que ter o leque. E o mais Exemplo. importante é sempre ter alguma coisa à mão. Como eu falei, é melhor estar com alguma coisa na mão prevenido do que não ter nada. Então, sempre ter alguma coisa ali, ou já na mão, ou já na bolsa, alguma coisa que eu possa utilizar para amplificar, para ampliar essa minha possibilidade de conseguir me defender. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas um exemplo, uma caneta, né? Uma caneta na mão de quem sabe, a caneta azul. Quem sabe utilizar, quem vai conseguir utilizar, ela causa um estrago muito grande, muito grande. E não é trocar força, né? É no momento exato, no momento correto, você empregar a técnica. Por isso que é um leque, são várias técnicas, né? É como se fosse cebola, casca sobre casca. Então, enquanto você vai tirando aqui, vai tendo uma variável, não é só isso que funciona, não é só isso que funciona, né? Por isso que na hora que a Normalmente, pessoa... eu indico para os meus alunos, andar com uma lâmina. Aquela velha história que as pessoas falam, anda com uma faca, uma lâmina, uma laranja, qualquer coisa, é para descascar. Porque a pessoa normalmente, o homem vai olhar assim, é mulher, eu consigo ser mais forte, eu consigo derrubar ela. Mas se já tem alguma coisinha ali, uma lâmina, alguma coisa, vai fazer aquela pessoa, opa, peraí. A pessoa, todo mundo tem medo, causa aquele medo, causa aquele receio. Então, a não ser que a pessoa queira muito fazer mal a você, isso lembrando que tem que ter todo um contexto, tem toda uma ambientação, tem todas as situações. Isso aqui seria uma aula, 1, 2 aulas que a gente tem que avaliar, tem que observar, que é coisas que a gente vê nas aulas, parte de psicológica, avaliação de ambiente. Mas, em casos muito extremos, a pessoa ter uma lâmina ou alguma coisa que possa fazer, no caso mulheres, que possam tornar ela não abaixo, mas acima, uma equalização, porque a minha força ela nunca vai sobressair. Isso, minha força física nunca vai ser maior do que a de um homem, mas se eu tenho alguma coisa à mão
que possa me permitir ultrapassar essa força física, entre aspas, eu vou ter uma chance bem maior do que eu tentar fazer qualquer coisa de mãos nuas, sem nada. Porque biologicamente, fisiologicamente, a gente tem esse desnível de forças. Perfeito, professora. Aí quando a senhora fala aí a questão da mão, né? Como a gente fala, geralmente uma mulher, ela não vai boxear com ninguém, ela vai passar 3, 4 minutos trocando porrada. Então, no momento lá da agressão, em vez de ela dar um soco, ela pode utilizar a palma da mão, né? Ela pode utilizar a palma da mão, seja no nariz, como a senhora falou anteriormente, seja no queixo, né? Para poder abrir a traqueia, as vias aéreas, onde ela pode dar uma pancada e logo em seguida dar um chute na genital e sair correndo, enfim. Mas para isso, mais uma vez eu faço as palavras da professora. Tem que treinar, tem que procurar uma escola séria, tem que procurar professores comprometidos. E assim, gente, se a senhora me permite fazer esse adendo, professora, tem muito vídeo na internet aí de defesa pessoal, para mulher, para criança, para policial, para tudo quanto é tipo de gente. E antes de vocês entrarem, né, vocês assistirem, procurar um professor, procura saber de onde foi que ele veio, com o que ele trabalha, qual é a visão que ele tem, quem são os professores, se a instituição, a escola dele é credenciada, tem personalidade jurídica, se o trabalho que eles têm tem um feedback positivo, porque esses dias eu vi cada uns vídeos aí, inclusive de defesa pessoal feminina, absurdo, professor. Professores ensinando uma coisa que não vai funcionar. E a aluna do cara, a aluna do professor lá, ó, vibrando, achando que se aquilo fosse verdade, ela iria sair. Ela não iria sair. Porque no momento de uma agressão no cabelo, que o homem segura, o cara não vai segurar de uma maneira assim, carinhosamente, para você dar um soco. Gente, é explosão, foi como a professora falou. A agressão, ela acontece numa simples discussão. Você está aqui, a mulher fala uma coisa que você não gostou, o cara olha, o que você quer? Aí, pô, dá um tapa. E se ela não estiver preparada para colocar uma mão para absorver o tapa, para poder mandar, entrar, ler canês, penetrar, socar, chutar, pegar um prato, é muito rápido, é muito explosivo, são várias variáveis que pode acontecer. Então, se ela não estiver preparada, vai embora. Aí eu vejo que a pessoa chega lá, o professor fica inventando tanta coisa, tanto mistério, e eu digo, meu Deus do céu, essa pessoa está pagando para morrer. É o verdadeiro kamikaze, porque isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Assim, ó, sem soberba nenhuma. Sem soberba nenhuma. Nenhuma. E confiando no que eu estou falando. Todas as nossas instrutoras, mulheres, da Federação Brasileira de Krav Maga e Capap, pode ser até acontecer, Deus livre e guarde que aconteça alguma situação de agressão na qual elas venham ser vítimas. Mas as nossas instrutoras, o nível técnico das nossas instrutoras até hoje, são tão bons que todos os homens, coordenadores de Estado, quando eu converso com o mestre Nogueira, quando eu converso com outros professores, são elogios e mais elogios em cima das nossas professoras. Inclusive, o professor Diego, eu ia até convidar uma outra pessoa, o professor Diego, convida a professora Cris, porque a gente conhece o potencial dela, a gente sabe o quanto ela é boa no que ela faz. E ela é mulher, ela vive isso aí o dia a dia. Ou ela já viveu, ou ela conhece. É muito mais fácil, às vezes, uma mulher chegar para uma instrutora, mulher, né? E se abrir pelo fato da outra também ser mulher, do que chegar para um homem e acabar se abrindo. Então, isso é muito importante. E a gente está com a nova leva aí, professora, que com certeza você vai conhecer nos próximos congressos aí, as novas instrutoras do Espírito Santo, as novas instrutoras da Bahia, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? E como a senhora está aumentando. Até então não tinha, era só você, lembra? Era só... Gente, era mais de 50 homens e só a professora, a única mulher lá. E treinando de igual para igual. Então, na hora de vocês pagarem, por isso que eu sempre falo o seguinte, sabe? Eu vou até dar um tema, uma palestra com o professor Aldo, que ele está até presente aí, que é o novo, né? Essas novas concepções de aprendizado via internet, remotamente. Mas isso aí eu não vou entrar nessa seara, porque, né? Mas o que acontece, professora? Tomem muito cuidado quando vocês procurarem alguém para poder colocar a vida de vocês. Porque, às vezes, você vai lá, o cara cobra R$200 numa aula, aí o outro lá pega e te cobra 100. Aí você, eu vou economizar R$100.
mas é um investimento. Talvez esse cara que esteja te cobrando 100, ele não tenha o mesmo gabarito, ele não tenha a mesma formação, ele não tenha a mesma visão, porque dar aula não é só você pegar, tomar um curso online e dizer que sabe dar aula. Professora, quantas vezes a senhora já saiu do estado do Amazonas, Manaus, que é um estado atípico, isolado, cercado de rios, onde a passagem não é barata, para poder ir para Goiás, né? Quantas e quantas vezes, e não é somente ela, é ela e, que na época era namorado, hoje é marido dela, o Ricardo, quantas vezes? Quantas vezes a professora Cris já saiu, já passou uma semana fora de casa, fora do colégio, fora das atividades rotineiras dela, treinando de manhã, de tarde e de noite durante 7 dias, 8 dias. Ela gastou muito. Fazendo TCC, no congresso. E ela vai chegar lá em Manaus e vai dizer assim, ó, minha aula de Krav Maga é R$70, é R$80. Beleza, ela vai ter cliente. Eu sempre digo o seguinte, professora, eu prefiro ter 10 clientes que me paguem o preço justo, o preço do que eu estou ensinando, para eles saberem realmente a importância que a vida deles tem, o investimento que eles têm, do que eu botar uma mensalidade e postar em foto 50, 100 alunos e meu trabalho não valer de nada, né? Então, essa fica a dica para vocês aí, tomem muito cuidado quando procurar um instrutor e uma instrutora de defesa pessoal, porque você pode estar sendo enganado e você pode não estar sabendo disso, né? Professor, a gente vinha conversando também uma coisa sobre armas, né? Quando fala armas, a gente pensa que arma de fogo é faca, mas o corpo é uma própria arma. E dentro do Krav Maga, como no próprio Karatê, no Muay Thai, né, que é a arte das 8 armas, que é soco, 2, 4, 6, 8, né? Aí já tem o Let Way, que diz que é 9, que já tem a cabeça. E as armas do Krav Maga, principalmente para as mulheres, quais são? O que eu uso sempre dentro da defesa pessoal? Quais são essas armas? A gente procura, assim, quando não tem nada à mãos, né? A gente procura o máximo de coisas que possam machucar. Então, partes duras do corpo, eu falo, cotovelo, joelho, mulheres que têm unhas grandes, já posso estar utilizando também. Região da região tenar, que o senhor falou, fazer aqui também, que é uma região muito boa, porque não machuca, é uma parte até acolchoada para a mulher, principalmente para fazer um soco, a gente chama de soco com a região tenar, é até mais seguro do que soco com a mão fechada, que a gente sabe que é difícil, quando não se tem treinamento, fazer um soco sem nada. Então, o máximo de partes do nosso corpo que sejam duras e contundentes, a gente pode estar ali utilizando. Perfeito, né? Dentes também, né? Mordidas. Dentes. Né? Que se for muito próximo. Esse novo normal que as pessoas falam, às vezes, por conta da máscara, a gente acaba até esquecendo, né? Atrapalha um pouco. Olha aí, professor Aldo. É verdade mesmo, né? Tem como você falou. Então, assim, cotovelos, palma, tudo aquilo que você tiver, a depender de longa distância, curta distância, enfim, você vai estar aprendendo dentro das aulas. Cuspir. A defesa pessoal também não tem regras. Então... Também. Professor, a gente falou também lá sobre os tipos de marido, de namorados, a gente também falou aquela questão, né, de como é um relacionamento. Na realidade, eu fiz essa pergunta, mas ela já foi respondida, né? O que é um relacionamento tóxico, né? Mas, mais uma vez, em breves palavras, fala um pouquinho mais sobre o que vem a ser um relacionamento tóxico, né? Porque o relacionamento tóxico ele também pode acontecer independente de relacionamento homem e mulher. Ele pode ser até um relacionamento de homem. Às vezes uma amizade pode ter um relacionamento tóxico. Então, quais são as principais características de um relacionamento tóxico? Porque tem os relacionamentos que são homoafetivos, né? Mulher com mulher, homem com homem, relacionamentos de amizade, familiares. Então, é toda aquela relação que você tem que vê que não é saudável, que você não se sente bem, que é autodestrutivo, que faz você ter comportamentos que não são aquilo que você se sente confortável. Por exemplo, eu sou uma pessoa que... a pessoa que eu estou me relacionando tem certos hábitos que eu não aprovo, mas eu acabo indo junto porque eu quero ficar com aquela pessoa, ou então a pessoa lhe obriga a fazer coisas que não são aquilo que você quer.
Então, qualquer relacionamento que você não se sente bem, que não é saudável, que existe como posso dizer, uma autoridade, a pessoa ela quer mandar em você, quer lhe humilhar, te diminuir, não agrega nada, não tem nada que possa enriquecer, acaba se tornando um relacionamento tóxico. E isso não é só relacionamentos amorosos, existem relacionamentos familiares também, onde o pai ou a mãe vive xingando o filho, vive diminuindo, não, não tenta enaltecer. Então, qualquer coisa que você não se sinta confortável é uma coisa tóxica. Não Coloca a só a autoestima lá parte. embaixo, né? Isso, porque quando a gente fala assim, o que é tóxico? Ah, o produto tóxico, aquilo que eu tomo faz mal para o meu corpo. Então, um relacionamento pode não fazer para o corpo, de forma direta, mas pode fazer para a mente. Você não se sente bem, sente vontade de chorar o tempo todo, você não consegue ver as qualidades que tem, não se sente uma pessoa importante. Então, aquele relacionamento não está sendo um relacionamento bom, independente se é afetivo, se é amizade, namoro, enfim. Então, tudo aquilo que não agrega, não engrandece, não faz bem, acaba se tornando uma coisa tóxica. Aí a gente tem que estar antenado, né? Foi como logo no começo da conversa, né? A gente tem que estar antenado, a gente tem que estar perceptivo para poder, a partir do momento que a gente detecta que esse relacionamento não está, né, está nos colocando para baixo, está nos deixando numa situação desconfortável, ou a gente tenta mudar ou tenta acabar, porque senão vai vir as consequências, que é a falta de respeito, que é a humilhação, que é a colocação de apelido, chacotas, ciúmes, agressões físicas das mais diversas e, infelizmente, às vezes culmina com homicídio. Professora, o professor Diego, ele perguntou lá de Minas Gerais, ele falou que era para a senhora falar um pouco de objetos pessoais improvisados para a defesa. Tem como responder isso aí para ele? Bom, a bolsa de mulher normalmente é um universo, né? Então tem várias coisinhas lá dentro que a gente pode estar utilizando. Canetas, objetos que sejam pontiagudos, que possam até ser perfuro-cortantes, nunca se sabe. Como que eu digo, tem alguns objetos que a gente carrega, por exemplo, aquela pinça, que algumas têm a pontinha meio afiada, pode cortar, pode furar. Então, canetas, às vezes até o desodorante, a gente utilizar no olho, como eu falei, que é uma região sensível, pode estar utilizando perfume, sprays, tudo que aquilo que eu consigo observar, que tem o potencial, tinha até uma canetinha aqui, eu posso estar ali utilizando, né, nesse quesito. Quando a gente entende essas partes sensíveis do corpo, fica até mais fácil somar A mais B. Tem ali a garganta. Como eu falei, não tem osso, tem cartilagem. Cartilagem, ela é molinha. Eu pego uma caneta, B é igual a C, então eu posso estar juntando esses dois e fazendo utilizando como arma improvisada. Então, conhecer essa parte da anatomia, que a gente até vê nas aulas, é uma aula só sobre isso, pode dar aquela chave para que quando a pessoa precise, que eu espero que nunca precise, possa utilizar de uma forma mais efetiva. Então, tudo que tiver à mão, eu posso estar ali utilizando. Estou até com uma garrafinha aqui de água, meio grande, posso estar ali utilizando, não só a garrafa, mas o líquido. Então, tem várias formas que eu posso estar utilizando aquilo que eu observo. Pode ser um possível objeto. Perfeito. Inclusive, professor, existe hoje em dia mais não, por causa dos celulares, né? Mas existe agendas, né? Eu tô com uma cadernetinha, né? Ela aqui é mole, né? Mas eu posso também, se tiver com jornal ou alguma coisa, eu posso, que é mais durinha, né? Bater. O próprio celular, a depender do modelo do celular que você tenha, você colocar ele na mão, você pode, né? Pode até estragar o celular, mas com certeza vai causar um estrago na outra pessoa também. Caso mulheres, alguns tipos de anéis que algumas meninas usam. Anéis, enfim, é uma infinidade de coisas. Joia. É uma infinidade, aquela coisa também que prende cabelo, né? Que geralmente o pessoal chama bico de pato, não sei, cada região, né? Que é bem pontiaguda. Aqui a gente chama de... tipo não tem um aqui perto. Mas é tipo... não tenho não. Mas ela é tipo um prendedor de cabelo. Também dá para utilizar. Né?
A própria chave também, né? Um molho de chaves, você está andando no meio da rua, você pega o molho de chaves, principalmente é porque, só um minutinho aqui que eu vou pegar, vou mostrar aqui. O próprio Kubotan, aí o pessoal, né, que não conhece o que é Kubotan, o próprio Kubotan, espera só um minutinho. Eu não sei onde é que está agora, aqui. Eu não vou, só porque eu quero mostrar, não vou conseguir achar, professor. Mas... o meu tá longe também. Não vou conseguir achar aqui agora, não. Não achei, não. Tentei procurar ali, mas não achei. Mas, às vezes, tem aqueles cordão, tipo cordões de moto, que se você botar na ponta ali 3, 4, 5 chaves ali, né? Então, se você segura na outra extremidade, e se você lançar, rodar, pegar no olho, né? Machuca, corta, né? E se você atingir, né? O olho, com certeza a pessoa vai colocar a mão, chute no testículo, corre, dá tempo de pegar a caneta, enfim, é uma infinidade de coisas. Eu acho que ela respondeu aí ao professor Filho, ao professor Filho não, ao professor Diego, filho é meu irmão, tá aí na live aí, tá falando comigo. Professora, tem a Gel.N Pimentel, que ela perguntou aí na live se existe uma escola em Manaus para poder aprender o Krav Maga. Então, dá o teu contato aí. Só procurar depois, instrutora Cris, com 2 S's, é só mandar uma mensagem que a gente responde, manda localização. Isso, a gente tem trabalhado nessa pandemia também com a parte de personal, teve até a live com o professor Diego sobre esse assunto, então a gente flexibilizou passar conhecimento para os alunos, então a gente tem tanto as unidades que ministramos aula, quanto também a gente pode ir até o aluno. Perfeito. Então, N, a Gel N Pimentel, então, entra aí, na própria live aí tem o perfil da professora, vai lá, chama ela no Instagram, ou no direct, marca uma aula experimental, né, convida as amigas, enfim, olha lá, ela acabou de falar, tá ok, eu quero muito participar. Aí depois Cris, você também sinaliza ela aí, é muito legal, então você pode ter certeza, se hoje no estado... A gente está bem representado dentro do estado do Amazonas, né? Na região norte, estado do Amazonas, e temos a professora Cris aí. E o estado também do Amazonas, né? Na capital Manaus também, a violência contra a mulher está muito grande também, né, Cris? Infelizmente. Professora, fala um pouquinho aí, antes da gente encerrar, né? Se alguém quiser lançar umas 2 ou 3 perguntas aí, lança aí, que a professora Cris aí lê aí, e a gente fala aí antes de encerrar, né? Vai respondendo aí para a gente conversar. E, então, para poder encerrar, deixa eu ver se... o Diego falou, ganhou uma aluna aí, ó. Diego é nosso coordenador e professor lá de Minas Gerais aí. Então, se a galera não perguntar alguma pergunta específica aí, né, eu vou pedir para que a senhora fale um pouquinho da sua experiência com o Krav Maga e comentar algum relato de algum aluno. Você já comentou, né, que a aluna acabou dando uma ajoelhada ali no namorado. Então, fala da tua experiência do Krav Maga e... assim, como o Krav Maga mudou tua vida, né? E como foi importante para você como pessoa hoje, o antes e o depois do Krav Maga. Como é que é a Cris antes do Krav Maga e como é que é a Cris hoje depois do Krav Maga. E se você também quiser citar algum exemplo de uma aluna sua também que já lhe confidenciou isso, o antes e o depois, não precisa dizer o nome dela, mas apenas citar, fica à vontade aí. Bom, eu treino desde 2014, né? 2016 que me tornei instrutora. Eu tinha até mencionado a historinha. Antes eu não tinha. Defesa pessoal é uma coisa muito simples se a gente for parar para observar. Mas como a gente não tem esse treinamento, não tem essa atenção, a gente acaba sendo vítima por justamente desatenção. Então, roubaram meu celular, ainda levei um tapa, por justamente não prestar atenção nesses detalhes. Se eu tivesse, às vezes eu sempre fico revendo essa situação, poxa, se eu tivesse mais atenção, tinha visto que tinha alguém de olho, teria voltado para o estabelecimento que eu estava, ter atendido o telefone, mas essa falta de prevenção, que é uma coisa que a gente sempre trabalha muito, me custou essa situação. Depois, aconteceu uma situação que eu sempre conto, que eu estava voltando para casa, era de noite, 8 horas da tarde, então eu sozinha, andando na rua, então virou igual um videogame, eu comecei a projetar as situações, comecei a perceber situações,
eu percebi que tinha um grupo de rapazes que estavam muito estranhos. Eu comecei a pensar, o que é que eu vou fazer? Ah, eu sei que ali tem um posto de gasolina que sempre tem uma viatura da polícia para lá. Se eles seguirem para o caminho que eu vou, eu saio correndo e vou lá para a viatura. Se eles forem para o caminho contrário, eu vou ficar ali observando. Calhou que eles foram para o lado que eu tinha que ir. Então, eu botei meu plano em prática. Vou ter que ir lá para o posto de gasolina, na viatura. E eu ficava olhando para trás, toda vez olhando para trás, toda vez olhando para trás e me preparando para qualquer coisa eu saia correndo, já que era o contexto. Na última vez que eu olhei para trás, um dos garotos que estavam no grupo estava nas minhas costas. Então, eu já estava perto da viatura, ele recuou. Nessa situação, tinham 2 oficiais que estavam do outro lado da rua, eles se aproximaram de mim, falaram, moça, esses rapazes queriam lhe assaltar. Eu falei, eu sei, eu estava de olho neles. Então, eu já estava prevendo a situação, eu já tinha meus planos do que poderia acontecer e não acontecer. E eu sempre conto essa história porque, se fosse antes, muito provavelmente eu estaria de fone de ouvido, não teria prestado atenção, não teria visto, e muito provavelmente eu teria sido assaltada de novo. É talvez uma situação um pouco mais violenta do que foi da primeira vez. Então, sobre alunos, a gente tem vários relatos. Nós começamos a fazer um evento todos os anos, que era o aulão de defesa pessoal, normalmente acontecia em março. Infelizmente, ano passado não conseguimos fazer, devido à atual situação. Então, é só para mulheres, a gente trocava essas figurinhas, elas contavam histórias, a gente tinha um momento ali para passar técnicas e tentar colocar na prática. Então, sempre tinha algumas que falaram que já tinham sofrido agressão do namorado, que o namorado batia, que o namorado xingava, algumas situações de ameaças de morte, que foram justamente que fizeram elas procurarem um pouquinho mais de conhecimento para não ter essas situações. É engraçado, né? Como as coisas sempre se repetem em todos os cantos do Brasil. Pessoal que está assistindo aí, eu já tinha conversado com a professora Cris, né? A gente já vem conversando antes da live, quando surgiu a ideia. Inclusive, tem até pessoas, alunos do curso de instrutor de Krav Maga daqui da Bahia, né? Das meninas. A gente tem um curso que chama-se Workshop de Defesa Pessoal Feminina. Esse curso a gente leva para empresas, né? Empresas de ônibus, empresas de call center, supermercados, farmácias, todo e qualquer estabelecimento que tenha um número grande de mulheres, né? E aí existe 2 ou 3 formas de negociar esse tipo de curso, não é um curso somente para aluno, é um curso para fazer as pessoas pensarem fora da caixa. E quem já participou desse curso comigo sabe que é um curso, assim, principalmente na parte teórica, é um curso que a gente coloca as pessoas para refletirem, né? Eu te falo, Cris, que todas as vezes que eu dei esse curso, quando eu chego em determinado aspecto que eu abordo, é notório, né? Eu estou de frente para as alunas, as pessoas que estão participando do curso ali, muitas delas ficam assim, ó. Já tive casos de umas me chamarem depois no privado, no WhatsApp, agradecendo, já tive relatos delas que já choraram, né, dizendo que, poxa, eu vivi isso aí com o relacionamento entre meu pai e minha mãe, eu vivo isso aí cotidianamente com meu companheiro, eu tenho uma vizinha que passa por isso aí. Então, gente, é muito mais normal, é muito mais comum esse tipo de situação do que se imagina. Lembre que a gente tem filha, que a gente tem primas, a gente tem amigas, né, que podem estar passando por esse tipo de situação. Então, a professora Cris hoje, eu já tinha conversado com ela, já tinha alinhado com ela, então ela também está dando esse curso aí no estado do Amazonas, em Manaus, em toda a região norte, Tocantins, Acre. Se vocês quiserem divulgar, procura ela depois, conversa com ela. Eu aqui na Bahia, eu também estou dando esse curso, o professor Tabedeu também está dando esse curso, divulgando esse curso, né? Porque, como eu estou falando, a gente pode fazer é um workshop, é uma manhã, né? Praticamente, acho que umas 3, 4 horas a gente marca. Isso aí que é uma hora de teórica, uma hora e meia de teórica e mais ou menos 2 horas e meia de prática. Claro que ninguém vai sair de lá Mulher Maravilha, mas com certeza vai pensar fora da caixa. Porque se a gente conseguir, né, bora dizer que tem 50 participantes, se a gente conseguir fazer 10 pensarem fora da caixa, essas 10 vão fazer outras 10 pensarem fora,
e com certeza nisso aí a gente vai construindo. Então, essa é a maneira que a gente tem para poder ajudar, né, contribuir com o que a gente tem, que é o Krav Maga, que é a coisa que a gente gosta. Então, o pessoal aí pode procurar a professora Cris, e quem quiser também aula também, procura ela, entre em contato com ela, ela vai dizer os horários, né? Seguem ela aí no Instagram, né? Depois ela vai, depois digita aí, professora, teu Instagram aí, né, para o pessoal seguir, acompanhar seu trabalho aí, que é muito legal, né? E essas palestras, esse curso a gente pode levar para a faculdade, esse curso é amplo. Outra coisa também, muito interessante, muito legal. Eu sempre digo o seguinte, bora dizer, vamos lá que tem uma farmácia chamada Farmácia Santana, uma rede de farmácia Santana, o cara tem 10 farmácias na cidade. E ele tem lá, sei lá, nessas 10 redes de farmácia, ele tem 50, 30 funcionárias. Então, eu sempre digo o seguinte, quando a senhora for, convida seu namorado, seu marido, um amigo, para poder participar do curso. Então, se eu tiver 30 mulheres, eu vou ter, em média, 60 pessoas, porque se cada uma levar uma amiga, mas eu digo, não, mas tenta levar teu namorado, tenta levar teu marido, porque a gente não sabe entre quatro paredes o que acontece com a vida daquela pessoa, né? Uhum. E a gente também precisa educar o homem, porque a gente já vem de uma criação machista. A gente também já vem, muitas vezes, dentro de uma criação tóxica, né? Eu mesmo tenho 48 anos de idade, toda a vida eu fui... O meu pai sempre me colocou situações machistas na minha vida. Não é que ele tem a culpa, não, porque ele foi criado pelo meu avô assim, que meu avô foi criado pelo meu bisavô, que meu tataravô também influenciou nesse tipo de coisa. Então a gente tem que quebrar isso. Porque se a gente não quebrar isso, a gente não vai estar resolvendo nada, né? A gente está deixando passar. Então, foi muito bom a gente ter conversado isso, né, Cris? Então, decididamente, agora a Cris já tem esse curso aí na mão, as técnicas, ela já domina as técnicas, e agora ela já tem um curso, então, com certeza vale a pena. Então, Cris, rapidinho também, teve o professor Sauro, ele falou assim, a professora Cris, como proceder um treinamento para uma mulher que já passou a violência? Ela vai responder essa pergunta e a gente vai encerrar aí a live. Ele falou como é que você procede, como proceder, né? Uma aluna que já sofreu esse tipo de violência, ela te procura, né? Com certeza ela vai estar com medo, ela vai estar, né? E aí? Você vai ter que ser uma psicóloga também, né? Tem que ser uma psicóloga e vai ter que ser uma treinadora. Professor de educação física sempre tem esse leque, né? Acaba sendo professor, psicólogo. Então vamos lá. Bom, o primeiro passo provavelmente ela já teve que foi ter quebrado essa barreira do medo, da vergonha. Normalmente as pessoas elas sempre têm, porque eu passei a violência, a pessoa tem vergonha. Então a gente sempre faz uma anamnese, que é perguntar as motivações, por que o aluno está ali. Dependendo do aluno, ela vai contar o que aconteceu e tudo mais. Então, como eu já falei bem no início, a gente sempre tem esse preparo psicológico, saber utilizar as palavras corretas, entender o aluno para saber qual é o objetivo dele, por que ela está ali, o que ela quer. Mas sempre tem esse cuidado, porque algumas pessoas, alguns professores utilizam algumas palavras que podem ser gatilhos, faz o aluno acabar se fechando mais. Então, pegando parte do personal, eu tenho alguns alunos do personal, você saber falar, porque aquela pessoa já está emocionalmente instável, ela está ferida emocionalmente. Então, você saber conversar, saber utilizar palavras. Algumas pessoas, dependendo do termo que você usa, algumas acham ok, outras já acham ofensivo, outras já acham muito pesado. Então, ter essa leitura do aluno, saber o objetivo e saber encaixar as palavras quando estiver passando as técnicas é importante, mas o principal é você ter esse trabalho de, tipo, escadinha. Eu já vi ali que, conversei com a aluna, percebi que ela ainda está instável, ainda está um pouco machucada. Eu vou começar com coisas bem mais simples, evitar alguns termos, porque pode ser que aquela pessoa sirva como um gatilho. Ou às vezes tem pessoas que não, ela tá ok com aquilo, passou por aquela violência, mas ela conseguiu superar, então não tem problema, eu consigo ter uma outra postura. Mas tudo vai depender da postura do professor. Então, observar, analisar, ver como que está a estrutura daquele aluno, no caso da aluna, é muito importante. Mas assim, a parte psicológica
quem trabalha isso é o psicólogo, que a gente vai servir ali como um alicerce de conversar, não de tratar, apenas ter os cuidados para não acionar gatilhos, que pode ser que na aula eu tenha reproduzido a situação que ela passou, não percebi, não tive essa sensibilidade com a minha aluna, e ela em casa chega e vai chorar, ela pode desestruturar. Então, ter essa leitura do aluno é primordial para saber como que vai ser a minha postura em aula, as palavras que eu vou utilizar para evitar esses gatilhos. Mas a parte de tratamento mesmo é psicólogo, ele que sabe os mecanismos para a gente trabalhar em cima disso. Perfeito, professora. Professora, eu só tenho a lhe agradecer. Acho que o nosso bate-papo, apesar, né, de ter derrubado a gente aí, mas a gente voltou, a gente é duro na queda, a gente somos cravistas, somos FBKMK, a gente não desiste, a gente está aí fazendo história, né? Diga-se de passagem, fazendo história, porque existe assim futuramente eu quero fazer uma live sobre a história da federação, professora, que a gente tem um papel fundamental na história do Krav Maga do Brasil, né? A gente tem um Krav Maga o antes e o depois da federação, né? Tem o antes lá, na década de 80, Mestre Kobe, aí veio o Yaron e tal, aí que começa a nascer a federação, e hoje a gente é uma realidade, né, que está crescendo, por isso que a gente se preocupa, a gente não está estourada devido a vários fatores, mas graças a Deus a gente já está estudando, já está se movimentando, estão chegando pessoas novas, né, estão chegando pessoas para poder somar, a gente já está delegando poderes a determinados tipos de pessoas, estrategicamente, para poder dar uma nova roupagem, para poder crescer com qualidade, né, e ter pessoas como a senhora, como seu esposo Ricardo, e como a maioria do pessoal que está na live com a gente aí, muitos instrutores nossos aí, compondo esse time, que é a Federação Brasileira de Krav Maga e Capap, da qual eu tanto me honro de fazer parte dessa história. Então, professora, foi muito gostoso falar com a senhora, muito bom lhe ver, sabe que eu adoro pra cacete você, o povo manauara em si mora no meu coração, eu gosto muito do povo manauara, os manos e as manas, os maninhos e as maninhas, né, sempre bom ter essa conexão aí lá com... É pena o estado ser um pouco longe, né? Porque se fosse mais perto a gente estaria sempre mais em contato. Cadê o Ricardo? Ele tá por aí, não? Não. Mas manda um abraço para ele aí. Diz que eu mandei um abraço para ele. Foi muito bom falar contigo. Gostei muito. Eu não sei se eu consegui salvar a primeira parte da entrevista, mas com certeza essa vai ficar salva. Se eu conseguir lá, eu vou tentar unir as duas e vou deixar as duas. Mas só tenho a te agradecer, Cris, só tenho a te agradecer mesmo, muito obrigado, espero também que o objetivo dessa live tenha sido cumprido, né, que é levar informação de qualidade de maneira séria e honesta, e a galera aí de Manaus aí, do Amazonas que estiver nos assistindo aí, procura a professora aí, que com certeza ela vai acolher vocês aí com carinho, com atenção, como ela faz com todos. Últimas palavras aí, professora, para a gente encerrar essa live. Então, agradecer primeiramente ao professor Frank pelo convite, fiquei muito feliz. É um tema que eu gosto bastante, parte de defesa pessoal feminina, porque é justamente usar aquele slogan, né? Mulher para mulher, só outra mulher entende o que é os perrengues de você estar nessa vida urbana, nessa correria, coisas que acontecem. Então, agradecer ao professor Frank pelo convite, agradecer ao professor Diego, que foi o que encabeçou o convite, não esqueci. Então, a todas as mulheres, todo mundo que estiver assistindo, procurem conhecimento, procurem se proteger. Infelizmente, a nossa sociedade, ela é assim, não é de agora, é de muito antes. Graças à tecnologia, essas violências, elas estão vindo à tona. Então, sempre que possível, a gente tem que procurar se defender, a gente tem que procurar ter esses cuidados. Então, eu agradeço a todo mundo que estava assistindo, ouvi alguns amigos comentando, que nem o Alex, algumas coisas que a gente conversava na faculdade, acabou de entrar a Áurea aqui também, agradeço os meus alunos, e quem quiser, estamos de portas abertas. Eu sempre falo que para tudo nessa vida tem um jeito, então quem quiser treinar, é só entrar em contato, que a gente sempre dá aquele jeitinho de passar esse conhecimento para os alunos. Manos e manas aí do Amazonas, aí de Manaus, aí, ó, sempre dá um jeitinho aí, ó, sempre dá um jeitinho.
Professora, só mais uma vez lhe agradecer, agradeço a participação de todos aí, do Breno, de Feira de Santana, professor Breno, professor Tadeu, nossos futuros instrutores aí, a doutora Mônica, a Roberta, a Gabriela, enfim, ao Jean, os nossos coordenadores e professores de outros estados aí, o Diego, o Moacir, enfim, todos vocês aí da federação sabem que são sempre, a gente tem um carinho e atenção especial por vocês, muito obrigado. E para aqueles que não treinam, nem são da federação e vieram conhecer um pouco aqui da professora Cris, de mim, da federação, muito obrigado pela atenção, por ter ficado, por ter tido paciência de ver a gente cair e ter voltado novamente com força total. Não é não, professora? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês terem doado o tempo de vocês, sábado de noite, né, estar dentro de casa, assistindo esse tema de relevância importante de social, que a gente precisa quebrar isso aí. Muito obrigado, professora. Deus lhe abençoe. Tamo junto. E para todos vocês aí, continuem se cuidando. Em breve a gente se vê, professora, pra gente fazer o que mais a gente gosta, treinar. Amém. Um abraço, fique com Deus aí, viu, professora? Igualmente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que dá.